Voltei, gente, e mudei aqui, voltei com a roupa branca e coloquei um batom novo aqui pra ficar um pouquinho diferente os vídeos, né? Já que vocês estão me vendo aí dia sim, dia não, então mudar um pouquinho. Então vamos lá, que essa também foi uma pergunta recorde. Eu tô fazendo vídeos por ordem de pergunta recorde. A primeira foi, né, tô grávida, como eu engravidei. Segunda relacionada ao ovário policístico e agora falando, Van, mas e esse seu atual? É o seu ex, né? Desde que eu tô postando foto com ele, me perguntam isso, mas eu respondi em off, assim, né? Em off, não em off no sentido de off, mas assim, muitas perguntas eram em direct e aí eu respondia. Mas agora, como nós estamos noivos e vamos ser pais, né? Eu tô grávida, então essa pergunta realmente choveu. Então eu vou gravar um vídeo pra vocês falarem um pouquinho sobre isso. E sim, gente, o Afonso, meu atual noivo, mas é praticamente meu marido já. Estamos em julho, vamos casar mês que vem. Gente, já é mês que vem. É sim o meu ex, que eu morei com ele no Maranhão. Vocês lembram que há muito tempo atrás falei pra vocês que eu ia morar no Maranhão. Fiquei morando lá, se eu não me engano, 9 meses. Morando, né? A gente namorou por mais tempo. A gente namorou, se eu não me engano, 1 ano e meio. Pra quem não sabe também, eu conheço ele desde os meus 8 anos de idade, ele era meu vizinho. Eu moro nessa casa, gente, desde que eu nasci, né? E ele era meu vizinho, ele morava ali na esquina. E a gente se conhece desde os 8 anos de idade, naquela época de que menino não gostava de menina, sabe? Que um provocava o outro, um ficava, meninos, sabe? Era bem essa época. E eu sempre fui a louca dos bichos, sempre, minha vida inteira. Sempre fui, sempre serei. E aí, ele, né, juntamente com os meninos e tudo mais, porque eu, gente, da minha idade, da minha galera, dessa galerinha que eu tô falando, eu era a única menina que morava ali. Morava aqui, né? Tinha a Pil, que era a avó dela morava na frente de casa, mas ela vinha de vez em quando, ela não era moradora. Mas ela tava sempre por aqui, mas de morar, eu era a única menina dessa nossa turminha que depois a gente ficou amigos. E aí, pra me provocar, eles ficavam correndo atrás dos patos, ficavam querendo chutar os bichos e eu ficava possessa, eu ficava com meu chinelinho na mão querendo bater neles, corria atrás de bicicleta. Começamos a crescer e aí viramos amiguinhos. Eu, os meninos daqui, viramos amigos, né? De brigadinho, viramos todos amigos. E aí a gente começou a entrar na fase da puberdade, aí ele virou meu paquera, eu virei paquerinha dele. Minha mãe até conta um episódio que eu não lembro, mas ela conta, porque isso acontecia muito deles ficarem aqui em casa, no sofá, na garagem, enfim. Mas ela falou um episódio que, quando a gente era pequenininho, um amiguinho nosso falou, tia, sabia que o Afonso gosta da Vanessa? E falou que ele pulou a janela e saiu correndo de vergonha. Então, assim, eu não lembro disso, mas ela lembra e... Mas era assim, entendeu? Sabe quando é meio paquerinha, mas aquela fase da vergonhinha? E aí, com 13 anos de idade, ele foi morar no Maranhão, que o pai dele morava lá, e ele foi pra lá pra morar com o pai dele. A gente nunca mais se viu. Não tinha internet igual tem hoje, né, gente? Essa facilidade de ter essa proximidade com as pessoas e tudo mais. Então, a gente ficou 13 anos, assim, realmente sem se ver. 13 anos depois, em 2016, ele me adicionou no Facebook, aí a gente começou a se acompanhar um ao outro, assim, e a gente fez um grupo no WhatsApp da galerinha do Vale do Sol. E a gente falou, quando você vier pra cá, vamos marcar um churrasco, a galera toda se reunir. Nossa, a gente não se vê há tanto tempo, né? Não só ele, mas um pessoal também que já não morava mais aqui no condomínio e tudo mais. Vamos combinar. E aí, no meio de 2016, ele veio pra cá. E foi aonde, no barzinho ali mesmo, a gente, né, já dando umas olhadinhas e tal. Eu tava solteira, ele tava solteiro, aí a gente ficou. A gente ficou até aí tudo bem, né? Tipo, fiquei com um menininho, um coleguinha da infância. Eu sou pisciana, mas minha Vênus é em Aquário e o meu ascendente em Capricórnio. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou um doce, que eu sou um amor, que eu sou sentimental, eu sou bem gelada e bem fria, bem pé no chão essa questão de relacionamento. Então, pra mim, eu fiquei com ele e acabou, né? Aí eu sei que no dia seguinte ele queria sair de novo. Aí eu falei, tá bom, né? Ele tá aqui na cidade, não faz tempo que não sai com o pessoal, vamos sair. Aí a gente saiu uma galerinha e foi numa balada que tem aqui no Mutley. Aí lá a gente ficou de novo. Aí a gente ficou, tipo, a balada inteira, né? De mãozinha dada e tal. Aí eu sei que ele ia ficar aqui 1 semana, né? Aí nessa de 1 semana, ele queria namorar.
Antes, né, em 4 dias a gente ficando, né, que daí a gente acabou ficando todos os dias, quando ele tava aqui, ele queria namorar. Eu falei, você é doido, jamais que eu vou namorar você. Você mora lá no Maranhão, eu moro em Taubaté, interior de São Paulo, tipo, você tem noção? São 3.000 quilômetros de diferença, gente. Eu falei, não vou de jeito nenhum namorar à distância. Eu não acreditava em namoro à distância, não por traição nem nada assim, mas por saudade mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa um pouco pé no chão, mas quando eu gosto pra valer, eu gosto de ter pessoa perto. E ele também, ele acabou me convencendo, ele falou, a gente não tem nada a perder. Vamos tentar, a gente se gosta, vamos ver como é que funciona e tal, eu venho bastante, você vai pra lá e tal. 45 minutos do segundo tempo, eu falei, tá bom, né? Eu lembro, gente, que quando eu comecei a namorar com ele, eu tava fazendo muito snap naquela época. E aí no Snap eu falei, gente, tô namorando. Tipo assim, foi muito engraçado. Eu lembro que algumas pessoas que me acompanhavam dessa época mandaram mensagem assim, tipo, como assim, Ivan? Tipo, foi do nada realmente, sabe? E foi uma coisa que no Snap mesmo eu falei, gente, eu tô namorando. Não sei se vai dar certo, não sei, tô vivendo. Lembra? Vocês lembram? Quem me acompanha e tava comigo no Snap nessa época, lembra que eu falei, gente, eu tô vivendo. Simples assim, sabe? Vamos ver o que vai dar. Né, o que deu, eu tô aqui grávida, vou casar, mas enfim. Aí eu sei que chegou um momento do nosso relacionamento, eu ia pra lá, ficava um tempo, ele vinha pra cá, ficava um tempo, mas gente, é muito longe. E não sei se vocês sabem, mas principalmente, né, essas viagens até dentro de Brasil é muito caro. Então não simplesmente dava pra gente ficar se vendo todo mês. E essa questão da saudade começou a pegar. Porque, né, já que eu estou namorando, eu vou me dedicar a esse relacionamento. E foi aonde eu comecei a realmente gostar dele. Assim, né, gostar no sentido assim, sempre tive muito afeto, muito carinho com ele, mas foi o que eu falei pra vocês, gente, eu sempre fui muito... quando eu gosto de verdade, mas pra gostar, eu sou difícil de gostar. Então eu comecei a namorar com ele mais desacreditada, assim, tipo, tá, vamos ver o que vai dar. Então eu não tava, mas já que eu estava no relacionamento, eu falei, vou me dedicar a esse relacionamento. E passou pouquíssimo tempo, eu já tava apaixonada, e ele também, e tudo mais. A gente tava, não vai dar certo desse jeito, é muito ruim, sabe? Cada um num canto, e aí final de semana quer estar junto, aí final de semana cada um, tipo, num churrasco, e um querendo a presença do outro, e não tem, e nossa, isso é ruim, entendeu? E aí a gente falou, vamos se separar, né? Aí ele falou, não, Van, vem pra cá, vem morar comigo. E aí eu falei, tipo, como assim, né? Morar com você aí. Aí eu pensei, não foi uma decisão, ao mesmo tempo que foi uma decisão fácil, porque eu queria estar com ele, eu queria viver aquilo com ele, não foi no sentido de que eu sempre fui muito apegada à minha família, os meus sobrinhos estavam muito pequenininhos, né? Aquela fase de... Então foi muito difícil pra mim desmamar, sair daqui. Mas eu fui viver. E foi extremamente importante pra mim. Nossa, eu aprendi tanta coisa, eu vivi tanta coisa. Mas enfim, aí eu fui pra lá no começo de 2017. E aí em setembro de 2017 terminei e voltei pra cá. Não me adaptei muito lá, enfim, diversas coisas, gente, que hoje em dia é tudo muito diferente. Tem muita coisa que é igual, óbvio, é minha essência mesmo, a essência dele é a mesma, somos as mesmas pessoas, mas ao mesmo tempo somos pessoas muito diferentes. Os dois evoluíram muito, os dois aprenderam muito, os dois... Enfim, então ao mesmo tempo que somos iguais, somos diferentes. E realmente, hoje em dia, tudo é muito diferente. E aí ficamos separados por um bom tempo. Se eu não me engano, 10 meses a gente ficou separado. Nesse meio tempo, vez ou outra ele mandava mensagem pra mim, não pedindo pra voltar, mas enfim, mandava umas mensagens. E eu respondi e tudo mais, ok. Aí, gente, eu sei que um desses processos que quando eu terminei com ele, vim pra cá e eu fiz foi realmente, assim, uma fase que eu me aprofundei muito em mim. Foi uma fase que eu realmente, assim, eu tava 100% centrada em mim, 100% centrada em mim. E eu não queria nada com ninguém, eu queria me encontrar. Foi uma fase que eu falei, nossa, eu tô com muita saudade de mim, eu tô precisando de mim, eu tô precisando me conhecer mais, eu tô precisando estar mais comigo, e esse é o momento. E foi o momento que realmente eu fiz uma imersão em mim, no entanto que, né, nem carnaval eu fui curtir carnaval, fui fazer um retiro. Realmente eu tava 100% focada em mim, em me conhecer cada vez mais, e quanto mais eu fazia isso, mais eu me apaixonava por isso. Eu já tinha tido uma amostra, né, do que é o autoconhecimento, do que é o coaching e tudo mais, e o quanto já tinha sido muito transformador na minha vida naquela época. Eu falei, se eu já tive essa amostra de coisas maravilhosas, eu quero isso muito mais.
E foi onde eu me aprofundei muito. E, né, ao longo desse período. E eu faço isso até hoje, né? A gente não desaprende a se perceber, a se cuidar, a se autoconhecer, porque é um processo que vai até o fim da nossa vida, né? Essa coisa do autoconhecer. Poxa, por que eu tô pensando isso? Por que eu tô sentindo isso? A gente começa a se perceber de uma forma muito mais consciente, né? Mas então, voltando ao assunto. Eu tava fazendo um trabalho muito grande de perdão, sabe? Porque eu aprendi muita coisa lá no Maranhão, mas eu sofri, aconteceram coisas que eu fiquei bem chateada, entendeu? Em relação a quê? Em relação a brigas, em relação a situações que eu falei, nossa, gente, eu nunca me imaginei numa situação dessa, entendeu? Então, assim, não foi nada muito grave, mas ao mesmo tempo foi muito forte pra mim. Uma menina que do nada fica longe dos pais, que não tinha amigos. Eu comecei a fazer amizade, mas no final dos meus dias no final, assim, que eu realmente vim embora. Mas antes eu não tinha muitos amigos lá, minha família tava longe, até a temperatura, né, tava muito diferente pra mim. Que mais que era muito diferente pra mim? Tudo, gente, porque você muda do nada, tudo. Então, assim, eu ficava muito em casa, então, assim, era muito... Eu perdi um pouco o eu naquele momento, entendeu? Então foi muito forte pra mim. Então foram situações que eu realmente tava magoada, não tava legal. Então eu precisava fazer esse detox de sentimentos, esse detox de mágoa. Eu falei, eu tô sentindo mágoa. E isso me fazia mal. Eu falei, esse sentimento não pertence a mim, esse sentimento não pode ficar dentro de mim. Então eu fiz um detox bem grande nesse sentido meu, entendeu? Tô falando isso aqui, gente, pra vocês, pra ficar, inclusive, de exemplo, porque eu recebo, vira e mexe, eu recebo mensagem de gente perguntando sobre relacionamento, o que fazer. Primeira coisa, gente, é cuidar de você. Tem que fazer isso, e não é deixar de olhar o que te machucou, é onde você mais tem que olhar o porquê que tá machucando, o que tá machucando, entendeu? Foi uma época também que eu fiz o regime lá, que eu fiquei 0 carbo, gente. A pessoa nunca tinha ficado 0 carbo na vida, nunca. De repente, longe de casa, longe da família, imagina a fome emocional. Longe de sobrinho, vendo foto da família, o sobrinho crescendo e longe, não podendo estar perto. E ainda tira carboidrato, então assim, você tira a fome emocional. Então assim, eu tava extremamente... Entende? Então assim, é muito fácil a gente toda hora só botar a culpa no outro do que aconteceu e tudo mais, mas isso não existe. Um relacionamento é feito de dois, os dois têm responsabilidade no relacionamento, não é culpa. Eu não gosto dessa palavra porque ela é muito pesada. Responsabilidade. Então antes eu não via dessa forma. Antes eu via porque fulano foi de tal forma, porque o Afonso, gente, ele é muito proativo, ele é muito agitado, e eu tava no momento que eu tava assim, ó, então ele não entendia esse meu processo de adaptação, ele não entendia, então ele ficava impaciente comigo, e eu não entendia a impaciência dele. Então olha só um monte de coisa que aconteceu, e isso os dois sem carbo, então, sem carboidrato, que gente, sem carboidrato mexe muito com a gente, de verdade, foi um dos pontos que eu não tava aguentando mais, entendeu, digamos assim. Foi o que eu falei, eu tô falando muito isso aqui pra vocês pra servir de exemplo, tá? Olha pra você, cuidado com o que a gente ouve das pessoas, porque a gente escuta crenças em cima de crenças, em cima de crenças, e aí daqui a pouco a gente toma como verdade uma coisa, e aí tomou como verdade, pronto, isso que vai acontecer na sua vida, você tomou como verdade. Então toma cuidado com as coisas, voltar com o ex não dá certo. Quem disse? Depende de muita coisa, depende de N fatores. Você é a mesma pessoa? Ele é a mesma pessoa? O que vocês fizeram de diferente? Porque nesse processo que eu fiz um super autoconhecimento meu, ele fez nele também. Foi uma coisa que os dois saíram desse relacionamento meio que assim... foi difícil. A gente terminou sem querer terminar. Entendeu? Mas estava numa situação que realmente estava complicado. Então, assim, e ele respeitou. Ele sempre foi muito respeitoso nesse sentido. Ele falou, eu quero a sua felicidade. Se a sua felicidade já tá lá, então tá bom. Então, assim, ele não podia vir. Enfim, gente, N fatores, né? Eu sou muito transparente com vocês aqui. Eu não vejo problema algum de ficar falando essas coisas, porque eu acho que, primeiro, que não vai mudar nada, né? O que já foi não vai mudar nada. Segundo, que...
pode servir de exemplo, entendeu? Eu acho que se eu tivesse visto um vídeo desse antigamente, vendo essas pessoas dessa forma, entendeu? Que, poxa, as pessoas mudam se elas quiserem, outro fator, tá, gente? E saiba que a gente muda o que a gente acha que é conveniente mudar. Ninguém muda ninguém, ninguém faz mais que ninguém, e se você não achar que você tem que mudar determinadas coisas, você não vai mudar. Então isso é muito claro também, deixando aqui falar pra vocês. E um relacionamento é feito de dois, ambos têm que querer se melhorar para si mesmos e para melhorar para o outro. Isso é fato, tá? Não tô aqui para romantizar nada. Não tô aqui para romantizar relacionamento ruim, só tô aqui falando que não acreditem 100% que ó, não dá nunca nada dá certo. Tudo dá certo se você quiser e se o outro também. Por quê? Porque é uma balança, é um dar e receber. Não adianta só você fazer e o outro não fazer. Mas então, voltando ao assunto, eu fiz uma limpeza muito grande em mim nessa questão de mágoa, eu não queria ter esse sentimento e tudo mais. Nesse meio tempo, eu nunca tinha visto ele ainda pessoalmente, né? Nesse meio tempo, eu fui pro Rio de Janeiro. Se eu não me engano, a segunda vez na minha vida. A primeira vez foi com ele, foi a segunda vez na minha vida eu fui pro Rio de Janeiro no final de semana. E ele acompanhava, né, os meus stories e tudo mais. Ele falou: Van, você tá indo pro Rio também? Que legal, eu também tô indo pra um congresso. Vamos combinar de se ver. Aí eu falei: gente, que engraçado, né? Eu acabei... pouquíssimas semanas antes eu senti que aquele sentimento ruim dentro de mim não estava mais em mim. Eu falei: gente, qual é a probabilidade? Eu nunca vou pro Rio de Janeiro, vai ser a segunda vez na minha vida que eu vou pro Rio de Janeiro. E ele mora no Maranhão. Qual é a probabilidade dos dois estarem no mesmo final de semana no Rio de Janeiro? E, tipo assim, nesse momento da minha vida, eu falei: será? Se não é um sinal da vida querendo me mostrar se eu realmente curei isso em mim ou não, essa mágoa, esse sentimento? Eu não tava pensando em amor, eu tava pensando naquele sentimento ruim que tava dentro de mim, porque eu já tava muito bem resolvida em relação ao que eu tinha decidido, entendeu? Eu só não tava querendo sentir coisa ruim que eu sentia. Eu queria voltar a sentir carinho por aquele meu amiguinho de infância, por aquela pessoa que eu tinha história. Eu não queria ficar sentindo mágoa pelas coisas que a gente viveu, entendeu? Porque tinha muita coisa pra levar em consideração, mas só olhava ruim, né? Quando o foco tá no ruim, gente, pode ter 300 mil coisas maravilhosas, a gente não enxerga, tá? Aí ele me falou que tava com uma amiga e que eles iam tomar chopp num barzinho pra eu ir lá e tal. Eu falei: gente, vou ou não vou? Falei: quer saber? Eu vou. Foi o que eu falei pra você, gente, sem pensar em nada de relacionado a amor. Eu só queria saber se tinha limpado esse sentimento. E eu fui, gente, eu não senti nada. Eu consegui sentir carinho por ele. E eu senti muito carinho por ele e a gente conversou muito, né? Nós três ali na mesa, a gente conversou sobre várias coisas. Ele me conversou muito, essa coisa que ele tava se autoconhecendo bastante, se estudando bastante. Eu fiquei muito feliz por ele. Eu contei de mim, ele ficou muito feliz por mim. Foi uma coisa leve, foi uma coisa tranquila, entendeu? Zero, assim, realmente não tive intenção nenhuma e nem senti nada. Realmente foi uma coisa que eu cheguei pro meu amigo. Depois, ele falou: Van, me conta. Eu cheguei, liguei pra ele, né? A gente conversou. Falei: ó, estou 100% bem, porque eu não senti nada além de carinho e isso é muito bom. E aí, era a primeira vez que eu tava vendo pessoalmente, eu não tinha nem visto por foto mais. Teve uma outra vez, aí logo depois disso, pouco depois disso, ele veio pra cá, pra Taubaté, né? Onde eu moro. É que a mãe dele mora aqui e tudo mais, ele veio pra cá e mandou mensagem pra gente se ver e tudo mais. Eu falei: combina com o pessoal todo. Eu não queria ver ele sozinha, entendeu? Porque, sei lá, poderia dar margem pra alguma coisa e eu tava muito tranquila em relação a tudo isso. Falei: combina com o pessoal e aí eu vou. E ele combinou com a galerinha toda aqui do condomínio, como tinha sido da primeira vez, né, lá em 2016. E aí eu fui. Vários assuntos, né, começaram a surgir e tudo mais. Eu fiquei bem sem graça e tudo mais. E aí eu sei que lá mesmo a gente começou a conversar muito sobre nós. Naquele momento a gente começou a conversar sobre nós. Aí eu sei que o pessoal começou a ir embora e a gente não parava de conversar. A gente conversou muito sobre muita coisa que a gente aprendeu, muita coisa que a gente viveu nesses últimos tempos. Eu entendi muito o lado dele, muita coisa. Ele entendeu muito o meu lado e muita coisa. E aí começou a se tornar leve. E aí a gente decidiu voltar. E aí ele veio morar pra cá. Ele já tinha vários motivos pra vir, né? E aí ele veio agora e tá morando pra cá desde dezembro. Veio na época do Natal e aí é isso, gente. E
nós estamos muito bem, né? Desde que a gente voltou, tá tudo certo, é óbvio, gente, como qualquer casal, tem brigas, tem desentendimentos, ou como qualquer outra coisa, mas assim, é tudo muito diferente em todos os aspectos. Foi o que eu falei, eu sou uma pessoa diferente, ele é uma pessoa diferente, nosso relacionamento é algo diferente, porque o que eu posso dizer, gente, eu falo isso tanto, mas é porque isso é a chave de tudo, gente. Autoconhecimento, porque você começa a se entender, você começa também a entender o outro, por que que o outro pensa como pensa, por que que o outro age como age, por que que eu penso como eu penso, por que que eu ajo como eu ajo. Tudo isso a gente muda vidas. A gente começa a entender que a forma como que o outro enxerga a vida não é a mesma que a nossa e tá tudo bem. E quando tem essas, né, distâncias e a gente não consegue entender, conflito. Só que quando a gente começa a se entender, se aceitar, se respeitar, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. E não só guerra, entende? Porque é muito ruim viver assim. Ninguém precisa, ninguém merece viver assim. Nem com o outro, nem consigo mesmo. Porque o que eu vejo de gente viver em guerra consigo mesmo aí, entende? Por isso que eu falo muito. Cursos de desenvolvimento pessoal, façam terapia, façam o que vocês quiserem. Coaching mudou minha vida, falo 300 mil vezes, muda a vida das pessoas. Física quântica, para eu entender que eu estava atraindo aquelas situações, eram questões em mim que precisavam ser curadas diante de tudo aquilo, e tudo aquilo que eu estava vivendo era importante para eu evoluir pro que eu queria. Então assim, você começa a enxergar, gente, os problemas de uma outra forma. O que já aconteceu, não vai mudar. Mas você pode ressignificar a forma como você olha o que aconteceu. Você pode ter uma nova interpretação sobre o que aconteceu. E é o que eu vejo da minha vida toda lá atrás. E é o que eu faço também ao longo da minha vida. E esse processo não para de me conhecer, eu não paro de mudar. E se eu não paro de mudar, automaticamente eu tenho que me conhecer toda hora, né? E é um processo que não é assim simples. Gente, o que a gente tem no nosso inconsciente, que a gente não sabe, que tá governando nossa vida, nossa. Então é um processo importantíssimo que a gente tem que fazer pela gente, pelo outro. É um trabalho, não digo um trabalho, não é um fardo. É prazeroso, entendeu? A gente vê a vida com outros olhos, a gente se vê com outros olhos. E isso faz parte total da forma como a gente se relaciona com os outros e com a gente. Então isso muda muito, mas foi o que eu falei desde o começo. Isso tem que ser, primeiro tem que ser com você, tá? Não adianta você querer que o outro mude. É a gente, tá? Em primeiro lugar. E se o outro quiser, ele está convidado a fazer o mesmo. Mas se ele não quiser, livre-arbítrio, gente. A gente tem que respeitar, entendeu? E aí é isso, gente. Eu acho que eu respondi, até falei bastante, mas foi o que eu falei. Eu acho que é um vídeo que é importante. Eu gostaria de ter visto um vídeo desse há um tempo atrás. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem joinha pra mim e se inscreve aqui no canal. E até mais. Beijo. Tchau, tchau.